Fala aí pessoal, tudo beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Danilo e eu faço parte do time do Aprenda em Vista. O Aprenda em Vista, pessoal, ele é o braço educacional do nosso escritório de investimentos, a Premium Alliance, que fica aqui na cidade de Santos. Bom, hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o dólar e sobre o Ibovespa, hoje dia 6 de junho. Então vamos lá. Deixa eu só dar uma clareada aqui, beleza. Bom, tô aqui no gráfico do dólar, tá? Dólar futuro, gráfico de candle. Na data de hoje, né, dia 6, o dólar fechou em 50,59. Para quem já me acompanha sabe, né, que eu comentei que o dólar, pessoal, ele é igual a gasolina. Ele usa 3 casas depois da vírgula, tá bom? Então, praticamente ele fechou em 5,6. Bom, o que eu quero mostrar é o seguinte, o dólar, pessoal, ele estava dentro dessa figura aqui, ó, que a gente chama na análise técnica de triângulo, ó. Triângulo, tá vendo? Ele vinha zigue-zagueando aqui dentro, ó, e rompeu para baixo, tá? Apesar de ter rompido para baixo, pessoal, isso aqui na análise técnica é uma figura autista, né? O pessoal chama de flâmula, bandeira, enfim. É uma figura de continuação, tá? Mas ele rompeu para baixo aqui, a gente pode observar, tá? Gráfico semanal. Se a gente observar aqui também, ó, o dólar está em cima dessa região aqui, onde tem esses suportes, ó, suporte, suporte, e agora está aqui, ó. Tá? Então, a gente não pode falar que existe um preço exato de suporte, tá? São regiões de suporte. Então, o dólar está bem nessa região aqui, ó, que é basicamente, ó, entre 4,992 e 5,59, tá bom? Aproximado aí. Região de suporte. Vou deixar até em preenchido aqui, ó. Tá? Então o dólar está em cima dessa região aqui. Vamos ter muito cuidado, tá? Uma região de muito suporte, de muita briga. Então vamos tomar cuidado com o dólar, tá? Se a gente colocar aqui um indicador, uma média móvel, ó, vou colocar uma média móvel de 21 períodos, tá? A gente observa aqui, ó, a média móvel está em 5,46, 5,469. Tá? E o dólar fechou aqui em 5,059. Ou seja, uma distância aí, ó, 427 pontos, quase 10% de distância. Tá? Então está muito afastado da média, um sinal de alerta, tá bom? Em cima de suporte, afastado da média, vamos tomar cuidado, tá bom? Pode ser que o dólar caia mais? Sim, pode ser que caia mais. Mas a gente olhando aqui na análise técnica, a gente fala que ele está muito esticado, né? Ele já se afastou demais da média. Ó. A gente observa aqui que a média estava meio que flat, né? Meio reta aqui, ó. Aí quando ele rompeu, porque ele estava fazendo zigue-zague, né? Dentro daquela figura lá que eu comentei, ó. Ele estava fazendo zigue-zague dentro dessa figura aqui, ó. Certo? Um triângulo mais ou menos. Ele estava fazendo zigue-zague aqui, ó. E rompeu. Quando o ativo fica fazendo zigue-zague, né, ele fica praticamente lateralizado, a média fica flat, tá? Então, como é uma média de 21 períodos, ela vai calcular os 21 fechamentos dividido por 21, como é uma média aritmética. Então ele está um pouco afastado das médias, né? É um sinal de alerta, vamos ter cuidado, tá? Deixa eu tirar essa média aqui. Vou colocar aqui no gráfico diário, ó. Não vou tirar aqui essa região de suporte, tá bom? Gráfico diário, ó. Se a gente observar aqui, ó, rompeu esse triângulo aqui, ó. Tá vendo? Ele vinha aqui dentro desse triângulo e rompeu. Pela análise técnica, o alvo do triângulo é essa distância aqui, ó, projetada para baixo. Dá mais ou menos aqui 5,18. Já atingiu e continua caindo. Sinal de alerta. Vamos tomar cuidado, tá? Tem um indicador que eu gosto de usar bastante, que é chamado estocástico lento, que ele mostra movimentos, a exaustão do movimento, né? A gente não consegue saber até onde o dólar vai cair, ninguém sabe. Porém, existem algumas regiões de preço que o dólar ele pode ficar sobrevendido ou sobrecomprado. Deixa eu colocar ele aqui. Ó, estocástico lento. Como é que funciona? É bem simples, tá, pessoal? O cálculo, não vem ao caso explicar o cálculo, mas tá vendo que tem esse aqui, ó, 20, 50 e 80.
Abaixo de 20, a gente fala que é região de sobrevenda, o ativo já está sobrevendido, ou seja, ele já caiu demais. E quando está acima de 80, a gente fala que está sobrecomprado, ou seja, já subiu demais. Nesse caso aqui, ó, sobrecomprado, ó, caiu. Nesse caso aqui, ó, sobrecomprado, subiu mais um pouquinho, depois caiu. Nesse caso aqui, ó, abaixo de 20, tá vendo? Não dá por causa da foto, né? Aqui, ó, abaixo de 20, voltou, fez um repique, né? Quando o ativo está fazendo zigue-zague para cima e ele volta, a gente fala pullback. Quando ele está caindo, está fazendo zigue-zague para baixo e ele volta, a gente fala repique. Então aqui, ó, teve um repique, voltou a cair. Olha onde ele está agora. Se a gente observar aqui, ó, o estocástico lento é esse cara aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Essa linha aqui bege, tá? Ó. E a média móvel de 3 períodos, a aritmética, é a verde. Como é que funciona? Quando o estocástico lento cruza a média em regiões de sobrevenda ou sobrecompra, opa, vamos ficar alerta. Tem alguma coisa aí, tem alguma coisa acontecendo. Se a gente olhar aqui, ó, o estocástico lento está em 5,11 e a média móvel está em 4,82. Ou seja, o estocástico lento já cruzou a média em região de sobrevenda. Já tem que ficar alerta, tá? Toda essa região aqui de baixo, ó, é região de sobrevenda, abaixo de 20. E toda essa região aqui acima de 80 é região de sobrecompra. Agora, ó, o estocástico lento está em 5,11. Ou seja, já baixou, já caiu para mais de 20, já caiu abaixo de 20 e continuou caindo. Tá bom? Então vamos ficar alerta aí. Tá uma região muito perigosa. O estocástico lento já cruzou a média. Enfim, eu ficaria atento aí ao dólar. Quem está vendido, quem quer vender, né, faz day trade, enfim. Eu não aconselho a fazer day trade, mas tem um cara que gosta aí. Vamos lá, tem outro indicador que eu gosto bastante de usar. Deixa eu ver se ele está aqui. Que é o MAC de linha. Deixa eu digitar ele aqui, é mais fácil. Ó, MAC de linha. Como é que funciona esse cara? Bom, esse cara ele é um rastreador de tendência, basicamente, tá? Tá vendo que tem um zero aqui, ó. Tá? Ele é dividido em dois, né? Igual o estocástico lento, que tem um 20 e 80. Ele é dividido no meio, em zero. Quando as linhas estão acima do zero, provável tendência de alta. E quando as linhas estão abaixo do zero, provável tendência de baixa. Tá bom? Tem outras funções também, mas enfim, não vem ao caso. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, é uma forma que eu analiso. Ó, se a gente olhar aqui, isso aqui é um fundo, tá bom? Deixa eu tirar esse cara aqui, esse suporte aqui. Ó. Isso aqui é um fundo, tá? Isso aqui é um fundo. Ainda não é um fundo porque não fez o repique, né? Mas provavelmente é um fundo. Já deixou um candle de indecisão aqui, ó. Tá bom? Um doji aí que a gente fala na análise técnica, tá bom? É um corpo pequeno e tem sombra em cima e embaixo. É um candle de indecisão, tá bom? Segundo o Steve Nisson, que é um autor que eu gosto bastante, toda região de suporte ou resistência que se preze deixa um doji. Então aqui, como eu tinha comentado, lembra que eu tinha falado aqui, ó, essa região de suporte é a região de suporte. Então deixou um doji. Tá? Então vamos ficar atento. Então, ó, aqui é um fundo, certo? E aqui é outro fundo. Se a gente traçar uma linha aqui, é lógico que essa linha vai estar inclinada para baixo, né? É visível. Esse fundo aqui está mais baixo que esse, tá? Só que se a gente olhar aqui no MACD, deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Se a gente olhar aqui no MACD, ó, esse fundo aqui corresponde a esse cara aqui. Esse fundo corresponde a esse. E esse fundo aqui corresponde a esse. Esse fundo aqui tá descendente igual esse aqui, ó? Não tá, né? Ou seja, ele tá quase na paralela aqui, na horizontal, ó. Tá vendo? Deixa eu apagar, ó. Então, de novo, ó. Esse fundo tá mais alto que esse. E esse cara aqui, o MAC de linha, esse fundo que representa esse cara aqui, tá aqui. E esse fundo aqui, tá? Representado por esse cara aqui, tá praticamente na mesma linha, na horizontal.
como é que a gente fala desse indicador, né? Tem aí uma divergência de baixa. O MACD ele está divergente. Por quê? Porque o MACD ele tende a acompanhar. Olha aqui, ó. Vamos lá, ó. Esse fundo, esse fundo, esse fundo, esse fundo. Beleza, tá subindo aqui e tá subindo aqui. Tá convergente, tá bom? Então é um sinal de alerta também para o dólar, tá? Eu falei do estocástico lento, vamos ficar atento que está em região de sobrevenda. E agora estou falando do MACD linha, são indicadores aí. O MACD linha é um indicador de tendência, tá? Rastreador de tendência. E o estocástico é um oscilador. Então vamos ficar atento. Mais uma vez, tomar cuidado com o dólar. O dólar pode cair a R$4, R$4,50? Pode, tá? Mas eu acho que é meio complicado ele romper essa região aqui de R$5, tá? É uma região psicológica que a gente fala, né? Porque é uma conta redonda, né? Um número redondo, 5,00. Então vamos ficar atento nessa região aqui, ó, entre 5 e 5,10 aí do dólar, tá bom? Bom, vamos falar do nosso Ibovespa. Coisa linda, né? Olha essa tendência de alta aqui, topos e fundos ascendentes, tá? Fechando no dia de hoje, aí, dia 6 de junho, a 130.776, tá bom? Bom, falar um pouquinho do Ibovespa, vamos colocar um indicador aqui, tá? Média móvel de 21 períodos, ó, igual usei no dólar. Se a gente observar, a média está em 119 e o preço está em 130, tá um pouco afastado, tá? Ó, 8,5%. O dólar está mais ou menos a mesma coisa, né? Entre 8,5% e 10% aí de distância. É um sinal de alerta já, tá vendo? Ó, quando ele está aqui, por exemplo, nesse caso. Ó. Deixa eu só dar aqui. Por exemplo, aqui, ó. Quando o preço estava em 125, a média estava em 105. Qual a distância para a média? Ó, 15%. O que aconteceu? Ó, foi na média, tá? O preço, pessoal, ele tende a andar junto da média, tá bom? Existem dois tipos de correção. Correção à média, que é esse cara aqui, tá? O preço vai na média, e correção no tempo, que o preço fica lateralizado e a média encosta, tá? Como eu comentei, essa média aritmética é a média de 21 fechamentos dividido por 21. Então, se o preço fica lateral, a média vai subindo, porque ela está fazendo o cálculo dos 21 fechamentos, tá bom? Isso a gente fala que é correção no tempo, o preço fica de lado. E a correção no preço é quando o preço vai de encontro à média, tá bom? Tem esses dois tipos aqui. Eu espero que seja a correção no tempo, no Ibovespa, né? Que ele não caia, mas não tem como saber. Tá bom? Tá um pouquinho afastado já da média aqui, ó. 8,5%, 9%. Vamos ficar atento no Ibovespa, tá bom? Os bancos puxaram muito hoje, Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil. Vamos ficar atento. Vou tirar a média aqui. Falar um pouquinho do gráfico diário, tá bom? Quem acompanha os vídeos já sabe, eu tinha comentado aqui que o Ibovespa estava dentro desse canal de baixa. Eu falei, ó, não faz nada, espera romper. Rompeu, ó, 13% de alta, tá? E eu comentei também, ó, que o Ibovespa está dentro desse canal de alta, ó. Canal de baixa, canal de alta, tá bom? Rompeu o canal. Vamos ficar atento, tá? Ficar bem atento aí. Bom, vamos usar os indicadores que eu usei lá no dólar, né? O estocástico lento, vamos lá. Ó, oscilador, estocástico lento, tá aqui. Bom, da mesma forma que eu utilizei no dólar, o dólar estava aqui, lembra? Estava em 5,11, região de sobrevenda. O que isso significa? Já caiu muito. E acima de 80 aqui, ó, é região de sobrecompra. Olha o preço, o valor que está o estocástico lento, 98,52. E olha a média, 99,24. O que isso quer dizer? Que o estocástico lento já cruzou a média para baixo. Lembra do dólar? Ele está em região de sobrevenda, cruzou a média para cima, em região de sobrevenda. Vamos ficar atentos, tem alguma coisa errada aí. E em regiões de sobrevenda, de sobrecompra, a média cruza para baixo. Tá? O estocástico lento cruza a média para baixo.
Já cruzou, vamos ficar atento. Ah, toda vez que cruza cai? Não, todo indicador falha, tá bom? Mas é um sinal de alerta aqui, ó. Corrigir um pouquinho. Aqui, ó, cruzou, corrigir um pouquinho. Aqui, ó, cruzou, região de sobrecompra, corrigir um pouquinho. Aqui já cruzou também, ó. 98,52, 99, ou seja, a média está maior, está mais alto, né, um valor maior que o estocástico lento, quer dizer que já cruzou, tá bom? Então, vamos ficar atento aí no Ibovespa, tá? Não deixou um doji, porque tem um corpo grande, né? E não tem como a gente saber se isso aqui vai ser uma região de resistência, né? Quando o preço vem de cima para baixo, encontra uma dificuldade, é suporte. E quando o preço vai de baixo para cima e encontra uma dificuldade, é resistência. Não tem como a gente saber se isso aqui é uma resistência, porque o Ibovespa ele está no topo histórico, né? Ó, a maior alta de todos os tempos, desde quando existe o Ibovespa, tá vendo? Ó, 130 mil. Então não dá para a gente saber se isso aqui vai ser uma resistência, tá? A gente vai saber quando? Quando ele bater aqui e começar a cair. Opa, aí a gente anota aqui, ó. Isso aqui é uma resistência, tá? Uma região de resistência, vai ser aqui, ó. É isso que a gente vai fazer, igual a gente fez no dólar, igual a gente faz aqui, ó. Veio, bateu, voltou. Bateu, travou de novo, quando subiu, fez o pullback, ó. Então aqui é resistência, resistência, quando voltou, bateu aqui de novo, suporte, tá? Então aqui a gente não tem como saber. Se falar um pouquinho de projeção, né, usando o Fibonacci aí, ferramenta que é utilizada para fazer projeções, se a gente pegar esta pernada aqui, ó, esta pernada, primeiro alvo era 128 mil, tá vendo? Já atingiu. O segundo alvo, 139 mil. Na casa aí dos 140 mil, tá vendo? 139,849. Então esse seria o próximo alvo do Ibovespa, e daria aí mais 6,5%, 7%, tá? Ele vai direto? Não sei, ninguém sabe. Pode ser que sim, pode ser que não. O que geralmente ele faz? Ele faz isso aqui, ó. Dá uma corrigida, uma lateralizada, uma descansada para a média encostar. Quer ver, ó? Se a gente colocar a média aqui, ó, de 21, 21 de 20 é a mesma coisa, tá? Ó. Deixa eu tirar isso aqui. Depois eu coloco de novo. Ó, ele afastou da média aqui, tá vendo? Ó, gráfico diário, ó, 121, média 116. Ele afastou da média, ó, 3, 4%. Ó. Depois, ó, corrigiu na média. Ficou sambando na média e agora está afastado da média. Tá? Então vamos ficar atento aí. Média de 21 períodos, gráfico diário. Então se a gente falar um pouquinho de alvo para o Ibovespa, usando Fibonacci, ó, o primeiro alvo já foi atingido, 128.800. O segundo alvo seria na casa ali dos 140 mil, tá? Que daria um upside aí de 7%. Vai lá? Não sei. Tá? Na análise técnica a gente faz projeções, não tem como fazer futurologia. O que eu falo é o seguinte, né? O que eu alerto todo mundo o Ibovespa está na máxima histórica, os indicadores, né? O estocástico lento já está indicando que, tipo, olha, está em região de sobrecompra, o estocástico já está cruzando a média, cuidado, tá bom? Muito cuidado, os bancos esticaram bastante, algumas ações aí, Petrobras também andou bem, enfim, é momento de ter cuidado, né? Não sair comprando aí ações porque viu o amigo comprando. O Ibovespa já está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 altas seguidas, tá bom? Geralmente, ó, ele anda 1, 2, 3, 4, 5, corrige. 1, 2, 3, corrige, ó. 1, 2, 3, 4, corrigiu 2 dias, ó. Dá para enxergar, né? Ó. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, corrigiu. 1, 2, 3, corrigiu. 1, 2, 3, 4, corrigiu. Geralmente, numa média aí de 3 a 4, 5 dias no máximo, ele faz uma correção de 2, 3 dias. É assim que o Ibovespa anda, né? Puxando um histórico aí para trás, né? Porque a análise técnica é assim que a gente faz. A gente olha o que aconteceu no passado e faz uma análise do presente, tá bom? Utilizando algumas ferramentas para fazer algumas projeções para o que pode ocorrer no futuro. Tá? Então aí, ó, 140 mil, próximo alvo do Ibovespa. Mas, cuidado, tá bom? Cautela. O ativo está bem afastado da média. Aí eu vou colocar uma média de 21 períodos, ó.
tá afastado da média, tá bom? A média está em 124 e o preço está em 130. Dá mais ou menos aí 5% de distância. Vamos ter cuidado. Tá bom, pessoal? Vou deixar aqui meu Instagram, tá? Vou deixar também o Instagram do Aprenda em Vista. Qualquer dúvida é só chamar a gente lá. Beleza? Valeu!